servir ao Senhor. E hoje eu quero mais uma vez falar a respeito de servir ao Senhor. Semana passada nós falamos que servir ao Senhor não é algo que nós fazemos para Ele. A principal maneira que nós servimos o nosso Deus é permitir ser servido por Ele, que na verdade é o próprio Senhor Jesus que está edificando a igreja. Não somos nós que estamos sendo transformados pelo nosso próprio esforço. Quando nós permitimos, quando nós reconhecemos que precisamos ser transformados até alcançarmos a estatura do varão perfeito, isso é a obra do Espírito Santo. É o Espírito Santo que está realizando essa obra em nós, e nós precisamos nos dispor a ser transformado. Então a principal maneira que nós servimos ao Senhor, como eu tenho falado aqui já há alguns domingos, é permitir ser transformado por Ele. É aquela passagem quando Jesus foi lavar os pés dos discípulos ali, e Pedro se levantou: o Senhor nunca vai lavar os meus pés. E Jesus falou para ele: se você não permitir que eu lave os seus pés, você não tem parte comigo. Naquele momento Pedro serviu a Jesus, permitindo que ele fosse servido. Essa é a principal maneira, quando eu me exponho à palavra de Deus, quando eu abro o meu coração para receber algo da parte do Senhor. Jesus é o verbo de Deus, amém? Ele é o verbo que se fez carne, e nós somos carne que estamos sendo transformados no verbo, na palavra. Quanto mais da palavra você se alimenta, quanto mais você medita de dia e de noite na palavra de Deus, mais você está sendo transformado na imagem dele, mais do verbo de Deus está sendo imprimido em você. Desde o dia que você nasceu de novo, ele começou uma boa obra. É ele que começou a boa obra, e é ele que vai completar essa boa obra. E a boa obra que ele começou é transformar você até que você chegue na estatura do varão perfeito, que é o próprio Cristo. Esse é um grande desafio para qualquer um de nós, mas para Deus não há impossível em todos os seus planos, amém? Diga glória a Deus. Um dia você será tal qual Jesus é, no espírito, na alma e no corpo. Um dia todos nós seremos tal qual Ele é, e essa é a glória e a promessa dEle. Hoje Ele já habita em cada um de nós, é o Emanuel, o Deus conosco, o Deus em nós, e Ele está realizando essa obra para nos transformar. Então todas as vezes que eu me disponho também a estar aqui, os irmãos do louvor, os irmãos que estão de servos aí, todo domingo eles estão aqui se dispondo a servir ao Senhor, servindo na igreja. A igreja local é o lugar que nós podemos agora servir ao Senhor. Estando aqui, o simples fato de você estar aqui agora ouvindo a mensagem do Evangelho, você já está servindo ao Senhor, porque Ele está colocando algo em você que ainda não estava. E hoje eu quero falar a respeito da hora certa de servir ao Senhor. Nós falamos que nós devemos, como o salmista falou, Davi, servir ao Senhor com alegria. Receba dele com alegria, ministre com alegria, ore com alegria, leia a Bíblia com alegria. Depois, semana passada, nós falamos a respeito da glória de servir ao Senhor. Quando nós servimos ao Senhor com gratidão no coração, por consagração, ou com o coração incendiado, então nós estamos agora desfrutando dessa glória que nos foi concedida. É o Deus autossuficiente que nos convidou para sermos colaboradores dele. É o Deus que não precisa de nada, que não habita em casa feita por mãos humanas, e nem é servido por nenhum homem. Nos concedeu graça de podermos participar de uma obra que é exclusiva dele. Diga glória a Deus. Então nós temos o privilégio de podermos participar de uma obra que nós não temos a menor condição de fazer, mas nós nos colocamos como um canal de Deus, para que Ele possa nos usar, e tudo isso nós estamos servindo ao Senhor. Mas hoje eu quero falar a respeito da hora certa de servir ao Senhor. Eu queria tomar por base o texto que está lá no Evangelho de João, no capítulo 13, que foi exatamente quando Jesus lavou os pés dos discípulos. Então, se você quiser acompanhar, vai projetar aqui, ou você abre a sua Bíblia, João capítulo 13, a partir do verso 4, está escrito: levantou-se da ceia, falando de Jesus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima, e tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois deitou água na bacia, e passou a lavar os pés aos discípulos, e a enxugar-los com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, e este lhe disse: Senhor, tu me lavas os pés a mim?
Respondeu-lhe Jesus: o que eu faço não o sabes agora, compreendê-lo-ás depois. Disse-lhe Pedro: nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: se eu não te lavar, não tens parte comigo. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Declarou-lhe Jesus: quem já se banhou não necessita de lavar senão os pés, quanto ao mais está todo limpo. Depois de lhes ter lavado os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhes: compreendeis o que eu vos fiz? Vós me chamais o Mestre e o Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, sendo o Senhor e o Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns aos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que como eu vos fiz, façais vós também. Em verdade vos digo que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Ora, se sabeis agora estas coisas, bem-aventurados sois se as praticardes. Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Pai, no nome de Jesus, nós oramos nessa hora, para que o Senhor nos conceda espírito de sabedoria e de revelação, do pleno conhecimento do Senhor e da Tua palavra. Senhor, nós abrimos os nossos olhos, os olhos do nosso coração, para recebermos da parte do Senhor a revelação a respeito da hora certa de servir ao Senhor. Seja o Senhor mesmo a ministrar ao coração de cada um dos meus irmãos, em nome de Jesus. Diga amém. Glória a Deus. Irmãos, esse texto aqui, nós sabemos que o Senhor está ensinando aos discípulos e nos ensinando a respeito de humildade, de sermos humildes e de servirmos uns aos outros, assim como Ele fez, nós devemos fazer também. E essa é a grande força da igreja. A força da igreja está exatamente em nós servirmos uns aos outros como Ele nos serviu. A igreja só é igreja quando nós estamos unidos, vinculados como os membros de um só corpo, vivendo, andando, operando num só espírito. Aqui Jesus está mostrando aqui a revelação do que é a igreja, de como que a igreja pode prevalecer contra as portas do inferno, de como a igreja pode avançar, crescer, multiplicar, cumprir o propósito dela de ser sal e ser luz nesse mundo. É quando nós servimos uns aos outros como Ele nos serviu. E nós servimos de muitas maneiras, mas a principal maneira é de nós compartilharmos da glória de Deus. A glória de Deus que cada um de nós fomos revestidos. No dia que você nasceu de novo, você foi revestido novamente da glória de Deus. E toda vez que nós estamos reunidos, há uma obra de Deus acontecendo. Mesmo que você está aí calado, sem falar nada, o simples fato de você estar do lado de um irmão que tem da glória de Deus, nós estamos compartilhando dessa mesma glória. A grande força da igreja é quando nós estamos unidos, servindo uns aos outros, abençoando uns aos outros, dando suporte uns aos outros, orando uns pelos outros. Essa deve ser a vida da igreja. Nós vemos Pedro falando na primeira carta dele, capítulo 4, verso 10, Pedro falando para a igreja: servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Cada um de nós recebemos um dom. Paulo fala no capítulo 12 da carta aos Coríntios que a cada um foi concedido um dom para um fim proveitoso. O Senhor nunca vai requerer de você que você sirva alguém na vida da igreja com algo que você não tem. Primeiro Ele nos dá, primeiro Ele nos serve, e com aquilo que nós fomos servidos, agora nós temos condições de servir outras pessoas. Isso a partir da revelação que você tem de uma palavra. Às vezes tem um irmão que está passando por uma luta, uma dificuldade na família, na vida financeira, algo que você passou, e algo que você teve uma experiência com Deus, você teve uma revelação da palavra a respeito de cura, a respeito de prosperidade. Quando você ministra da vida da pessoa, você está servindo agora com aquilo que você foi primeiro servido. Você está compartilhando algo que primeiro você recebeu. Então nós precisamos aprender a falar mais, inclusive as pessoas que estão lá fora, colegas de trabalho, familiares. A sua experiência com Deus, aquilo que você tem recebido de Deus, é um tesouro precioso, que deve ser compartilhado com as pessoas que querem ouvir. A Bíblia fala que nós não devemos jogar pérola aos porcos. Essa riqueza que nós temos da parte do Senhor, principalmente o testemunho daquilo que nós recebemos, seja a própria revelação da palavra, você deve compartilhar com as pessoas com que você convive, especialmente na igreja, e não reter apenas para você,
porque as experiências que você está passando hoje, outros já passaram. E se alguém chega e compartilha com você a experiência gloriosa que ele teve com o Senhor numa determinada área da vida, vai trazer fé no seu coração, para que você permaneça de pé, avance e conquiste aquilo que outros já conquistaram. Diga glória a Deus. Nós precisamos aprender a falar mais das coisas do Espírito. Cada vez que você reúne na célula, cada vez que você está no culto, que você teve uma revelação, uau, eu não sabia disso, você deve agora falar para outros. Às vezes pessoas que estão do seu lado aqui não estão enxergando o que você está enxergando, e a partir do momento que terminou o culto, você pode falar: você entendeu isso? Você ouviu o que o pastor falou? Você recebeu da parte de Deus? Nós estamos agora compartilhando aquilo que o próprio Deus está nos concedendo. É dessa maneira que a igreja cresce. Então Pedro fala que nós devemos servir uns aos outros conforme o dom que nós recebemos. E o próprio Jesus, no capítulo 13 de João, ele diz no verso 34: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vós ameis uns aos outros. Isso aqui depois que Jesus lavou os pés, depois que ele ministrou e ensinou os discípulos a respeito de servir uns aos outros, ele fala a respeito desse amor. Assim como eu vos amei, que vos ameis uns aos outros. Agora, como é que nós podemos amar uns aos outros? Como Jesus está falando aqui, ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Como? Servindo. O amor na Bíblia a Bíblia nunca se refere a amor como um sentimento. Nunca, nenhum versículo da Bíblia fala do amor sentimento. Sempre fala do amor atitude, o amor, uma ação, associado a alguma ação, alguma atitude que expresse esse amor. O amor só é manifesto quando nós expressamos ele. E aí nós vemos, por exemplo, João 3,16, muito conhecido, porque Deus amou o mundo, ele deu o seu Filho. Qual que é a maneira de Deus expressar o seu amor? Dando o seu Filho. Tem um outro versículo que João fala nas cartas dele, que Deus provou o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido. Então o fato de Cristo ter morrido quando éramos pecadores, era Deus provando o seu amor. Não é um amor sentimento, é um amor atitude, um amor ação, porque eu amo, eu faço. Paulo fala na carta aos Romanos, capítulo 12, verso 10: amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Porque eu amo você, então eu vou te dar primazia, eu vou dar prioridade para você, eu vou cuidar primeiro de você. É uma expressão, uma atitude que expressa o amor que eu estou amando. Nós vemos Paulo também falando na carta aos Efésios, capítulo 4, verso 2: com toda humildade e mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Porque eu amo, eu dou suporte. Suportando aqui é dando suporte. Porque eu amo meu irmão, porque eu amo meu filho, porque eu amo minha esposa, porque eu amo o pastor, porque eu amo o líder, eu vou dar suporte para ele. É uma expressão do amor com que eu tenho. Agora esse amor não é o meu amor sentimento, é o amor que eu tenho recebido de Deus. É o amor que ele provou que tem por mim, pelo fato de Cristo ter morrido quando eu era pecador. É esse amor com paixão. Tudo que Jesus fez, ele fez movido por amor e compaixão. Nós vemos também Paulo falando nesse mesmo capítulo 4 da carta aos Efésios, verso 32: antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Porque Deus nos amou de tal maneira, nos perdoou. E agora, porque eu amo meu irmão, eu também concedo perdão. Eu vou ter uma atitude agora de benignidade, eu vou ter compaixão no coração por aqueles irmãos que estão passando por luta. Todas as vezes que a Bíblia fala de amor, ela está falando de uma atitude, de uma ação, de uma expressão. Cada um desses versículos que eu estou falando, que eu acabei de ler aqui agora, eles estão falando de uma atitude de servir em amor. Eu expresso o meu amor servindo, porque eu amo, eu sirvo. E aí nós entendemos um pouco mais do que Davi falou: servir ao Senhor com alegria. Servir ao Senhor com alegria é também servir uns aos outros em amor. Quando nós estamos reunidos em Cristo, no nome do Senhor, nós podemos agora servir uns aos outros com o amor com que Ele nos amou. Assim como eu vos amei, amai-vos uns aos outros, com o amor com que Ele nos amou. Mas voltando lá para o texto da ceia de João, essa ceia aqui
depois da qual Jesus lavou os pés dos discípulos, é a Santa Ceia. Muitos momentos ali nos evangelhos você vê Jesus reunido com os discípulos comendo, era uma ceia que eles estavam fazendo. Mas essa ceia aqui em especial, quando Jesus lavou os pés dos discípulos, foi a Santa Ceia, essa ceia que nós celebramos até hoje na vida da igreja. Agora, antes da ceia, Jesus havia pedido para Pedro e João para preparar essa ceia. Está escrito lá no Evangelho de Lucas, faz menção a respeito desse momento. Lucas capítulo 22, a partir do verso 8, está escrito: Jesus, pois, enviou Pedro e João, dizendo: ide preparar-nos a Páscoa para que a comamos. Essa ceia que depois Jesus lavou os pés foi a ceia da Páscoa, foi a última ceia. E ele pediu para eles preparar a Páscoa para que a comamos. Eles lhe perguntaram: onde queres que a preparemos? Então lhes explicou Jesus: ao entrardes na cidade, encontrareis um homem com um cântaro de água, segui-o até a casa em que ele entrar e dizei ao dono da casa: o mestre manda perguntar-te, onde é o aposento no qual hei de comer a Páscoa com meus discípulos? Ele vos mostrará um espaçoso cenáculo mobiliado, ali fazei os preparativos. E indo, tudo encontraram como Jesus lhe dissera e prepararam a Páscoa. Chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa e com eles os apóstolos. Aleluia. Sempre que eu leio esse texto aqui, os discípulos perguntaram para Jesus: onde que o Senhor quer que a gente arruma? E ele fala: não, vocês vão entrando na cidade, vai ter um homem lá com um cântaro nas costas. Para mim não era um homem, era um anjo que estava ali, que ia levar os discípulos até o lugar para preparar aquela ceia. É algo sobrenatural que está escrito aqui. Tinha um homem com um cântaro de água, um vaso de barro nas costas, e Jesus falou: segue ele, aonde ele entrar vocês entram, e fala com o dono da casa, não é com esse homem. Então já tem algo aqui extraordinário. Mas Jesus pediu para que eles preparassem a ceia, todo aquele ambiente ali, para que eles pudessem chegar lá e compartilhar da Páscoa. Todo judeu, até hoje, eles celebram a Páscoa comendo um cordeiro, da mesma maneira que foi feito lá naquela noite, quando o povo de Israel foi liberto do Egito. Foi a primeira Páscoa, a Páscoa dos judeus, foi quando teve a mortandade lá dos primogênitos no Egito, e o Senhor falou para que eles passassem o sangue do cordeiro nos umbrais da porta, e dentro da casa eles comessem o cordeiro, a família ali. Então a ceia que eles celebravam nesse tempo aqui é exatamente essa mesma ceia, fazendo uma refeição. Mas no final do texto diz que chegada a hora da ceia, pôs-se Jesus à mesa e com ele os apóstolos. Então Pedro e João foram lá e preparou todas as coisas, e quando eles chegaram ali no cenáculo, eles já chegaram, entraram e se colocaram à mesa. Os irmãos sabem, as mesas lá do Oriente, nessa época lá, não era como as nossas mesas, era mesa no máximo de 50 centímetros, então eles chegavam ali, e praticamente sentavam no chão, colocavam os pés para trás e colocavam um cotovelo na mesa, e com a outra mão eles iam comendo. Era dessa maneira que eles se assentavam na mesa. Mas o que eu quero falar aqui hoje está relacionado ao que está escrito no verso 4. Presta atenção no que está escrito aqui. Jesus levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se dela. Depois que terminou, depois que eles comeram, agora Jesus levantou, tirou a túnica, pegou a toalha, amarrou na cintura. Por causa da nossa cultura ser diferente de lá, nós não percebemos o que está acontecendo aqui. Ninguém naquela época lavava os pés depois da ceia. Isso que está escrito aqui nesse texto do Evangelho de João é algo que para os judeus até hoje é abominável. Ninguém lavava os pés depois da ceia, eles lavavam os pés antes da ceia. O fato de Jesus ter levantado aqui, depois que eles comeram, para lavar os pés, já é algo assim, absurdo, no conceito daquela cultura que eles viviam lá. Os judeus nunca lavavam os pés depois da ceia, sempre lavavam antes. Ninguém comia com os pés sujos. Vocês, os irmãos sabem, mas naquela época as pessoas não tomavam banho todo dia. A gente sabe que hoje em dia tem gente que não toma banho todo dia, mas é muito raro, amém? Muito raro hoje em dia aqui em Manaus as pessoas não tomam banho todo dia, mas tem. Eu sei de alguns aí que gostam de tomar banho no sábado, mas nessa época aqui não era comum. Por quê? Porque não tinha muita água. Depois que o Império Romano
se estabeleceu nas regiões, eles criavam aqueles poços de água, né? Os tanques de Betesda, tanque de Siloé. As pessoas iam lá para tomar banho, não tinha água encanada dentro de casa. E outra coisa, as ruas não eram asfaltadas, era tudo de barro, tudo de terra. As pessoas que tinham uma condição, tinham uma sandália, aquelas sandálias abertas, as alpargatas. Mas quem não tinha, andava descalço mesmo. Quem não tinha, andava descalço. E quando as pessoas chegavam em casa, normalmente na porta da casa tinha ali alguém com uma bacia de água, uma toalha para lavar os pés, para poder entrar dentro da casa. Esse era o hábito normal, isso é comum em qualquer casa, isso não é algo extraordinário. Agora, as pessoas que tinham uma certa condição, ou ele tinha um servo ou tinha um escravo, tinha um criado que ficava ali para lavar os pés das pessoas. As casas que não tinham um servo escravo, normalmente quem lavava os pés era o filho mais jovem, a pessoa mais sem importância. Às vezes alguém que estava hospedado ali, né, por um favor, então aquela pessoa menos importante da casa é que lavava os pés das pessoas quando chegavam. Não era só para a ceia não, quando chegavam. Aqui em Manaus se tem um hábito que em Goiânia não tem, que quando você vai visitar alguém, você chega na casa, você tira o sapato, deixa do lado de fora e entra sem sapato, né? É algo que nos surpreendeu. Lá em Goiânia não tem isso. Se você deixar o sapato do lado de fora, quando você sair não está lá mais. Ou alguém roubou, ou então jogou no lixo. Porque sapato do lado de fora da casa é porque o dono da casa não quer mais. Mas aqui dá para você entender um pouco. As pessoas não entravam com o pé sujo dentro de casa. E eles chegavam ali e já tinha alguém na porta. Nós vemos Jesus falando a respeito disso numa outra passagem, quando ele foi na casa do chamado Simão o leproso. Quando aquela mulher chegou ali com um vaso de nardo puro para ungir Jesus. Então lá em Lucas 7,44 está escrito: e voltando-se para a mulher, disse a Simão. Aqui Jesus estava falando para Simão o leproso, que na verdade não era leproso mais, ele havia sido curado por Jesus. Esse Simão aqui era leproso, Jesus curou ele. Depois Jesus foi lá na casa dele jantar. E aí quando Jesus estava ali sentado à mesa, chegou essa mulher que era prostituta, com um perfume muito caro, e começou a ungir Jesus. E aquele Simão pensou: se ele soubesse quem é essa mulher, ele não deixaria. Se ele fosse profeta, ele não deixaria essa mulher nem tocar nele. E aí Jesus fala, e voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Esta, porém, regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Aquela mulher estava fazendo com lágrimas o que Simão deveria ter preparado para o Senhor quando ele chegou com água. Então era um hábito. Jesus, apesar de ser Deus aqui na terra, era um homem, ele também sujava os pés, ele também estava andando ali. Naquela época tinha carroças, cavalos, e a mesma estrada que as pessoas andavam, os cavalos andavam, e eu soltando ali, defecando, então aquilo misturava com terra, e os pés eram contaminados com aquilo. Simão recebeu Jesus na casa dele, e não lavou os pés dele, mas Deus providenciou alguém que tinha tido uma experiência muito mais poderosa que Simão teve, ainda que ser curado de uma lepra é algo extraordinário, mas aquela mulher estava agora lavando os pés de Jesus. Mas aí o texto fala: Jesus levantou depois da ceia e passou a lavar os pés dos discípulos. Por quê? Porque nenhum deles se dispôs a lavar os pés antes da ceia. Jesus chegou ali, Pedro e João tinham preparado tudo, mas na verdade eles não tinham preparado tudo. Eles deixaram de preparar alguém para lavar os pés deles. Eles estavam na casa de alguém que não se conhecia, e todo mundo chegou ali, não tomaram banho para ir para a ceia não. Eles chegaram do jeito que estava. E antes dessa passagem aqui, Jesus tinha andado ali no monte, no Sermão do Monte, todas aquelas viagens de Jesus, ele andou e chegou ali para esta ceia. Estava todo mundo com os pés sujos. E os discípulos prepararam tudo, o cordeiro, todas as coisas, mas não preparou alguém e nem se dispuseram a lavar os pés, nem do Senhor. Nem falo uns dos outros não, mas não lavaram os pés nem do próprio Jesus. E o que aconteceu? Eles perderam uma ótima oportunidade de servir. Aquele foi um momento que eles tinham ali, uma oportunidade de servir. O que eu estou falando aqui hoje é a respeito da hora certa de servir ao Senhor. É o título da nossa mensagem.
eles perderam uma ótima oportunidade. Na verdade, eles perderam a maior oportunidade de servir o Senhor e os outros da vida deles. Você sabe o que é o pior dessa história aqui? É que nunca mais eles tiveram outra oportunidade de expressar o amor que eles estavam recebendo. Nunca mais eles tiveram outra oportunidade de lavar os pés do Senhor, porque depois dessa ceia, Jesus foi para o Getsemane. Ali ele foi preso, foi julgado, condenado e foi para a cruz. Os discípulos tiveram a oportunidade de servir ao Senhor, mas deixou a oportunidade passar. E depois dessa ceia, as portas fecharam. Quando os discípulos acordaram, já era tarde demais. Por isso eu quero refletir com você a respeito da hora que nós temos para servir ao Senhor. Eu quero tomar esse texto por base, para que nós possamos ter a revelação, primeiro do servir, e depois a respeito da hora certa de servir. Fala comigo, a hora certa de servir é quando surge uma oportunidade. Primeira coisa que nós temos que entender é que a hora certa de servir é quando surge uma oportunidade. Essa ceia aqui foi a ceia mais importante da história da humanidade, a ceia mais importante que expressava o relacionamento de Deus com o homem, e todos ali jantaram com os pés sujos, porque ninguém viu a oportunidade que tiveram. Aqui Jesus estava agora mostrando para eles como seria a nova e eterna aliança. Deus fez pelo menos 7 alianças com o homem. Antes de Deus criar os céus e a terra, Ele fez a primeira aliança, chamada de aliança eterna. Foi antes de criar todas as coisas. Depois, quando Deus colocou o homem no Éden, fez a aliança edênica, que é a aliança do Éden, antes do pecado. Depois que Adão caiu, aí Deus estabeleceu uma outra aliança, agora com o homem pecador, que é chamada de aliança adâmica. Depois, quando Deus fez uma outra aliança, fez com Noé, é a aliança noática. Fez aliança também com Abraão, aliança abraâmica. Teve a aliança palestiniana também, que é a mesma aliança ali. Depois teve a aliança mosaica, aliança com Moisés. E por fim, a nova e eterna aliança. Todas essas outras alianças apontavam para a nova e eterna aliança. Aquela ceia foi onde Jesus falou do corpo que ia ser partido, do sangue que ia ser derramado. Aquele era o momento assim mais extraordinário da nossa redenção. Jesus estava falando claramente para os discípulos como é que Ele ia redimir todos nós. Meu corpo vai ser entregue para ser moído, traspassado, meu sangue vai ser derramado. E nessa ceia mais importante da história da humanidade, eles comeram com os pés sujos, porque não viram a oportunidade de servir. Imagina se João, que era o mais novo, tivesse falado: mestre, espere aí, deixe que antes eu lave os pés do Senhor e de todo mundo. Imagina se João tivesse tido essa percepção, tivesse percebido a oportunidade que estava diante deles para servir. Estaria registrado hoje nos evangelhos. E João se levantou e pediu para o mestre: deixe que antes eu lave os pés, antes de ceiarmos. Porque esse era o hábito normal, não era algo sobrenatural, não estaria honrando Jesus, estava fazendo o que tinha que ser feito. Eles sabiam que tinha que ser feito. O problema é que ninguém quis fazer. Talvez ficou esperando o outro fazer. Essas coisas acontecem hoje também. Às vezes nós chegamos aqui, o irmão que vai ficar na mídia ali não pôde vir, teve um problema. Fulano, fica na mídia lá por favor. Não, hoje eu não vou ficar não. Aí o outro fala com o outro lá, então tem uma oportunidade de servir e não se dispõe a fazer o que precisa ser feito. Aquele dia tão especial, Jesus revelou que o seu corpo seria partido, seu sangue derramado, mas todos eles não viram a oportunidade e comeram de pé sujo. Se João, por exemplo, que era o mais novo, que deveria ser naturalmente pela cultura, o nome dele estaria rolado no céu, daquele que se dispôs a lavar os pés do Senhor antes da nova e eterna aliança. Nós precisamos estar atentos, irmãos, às oportunidades que nos surgem. Muitas vezes nós perdemos oportunidades. Eu não estou falando só da igreja não, estou falando do seu trabalho, estou falando da sua família. Todos nós queremos prosperar, todos nós queremos avançar, mas muitas vezes
porque você fala um não a um convite, você perde uma grande oportunidade. Às vezes o patrão, o chefe pede para você fazer alguma coisa que está fora do seu trabalho, e você recusa, você está perdendo uma oportunidade de repente de prosperar depois. As oportunidades surgem para nós, muitas vezes, naquilo que não é o trivial. Fazer o que você tem que fazer, você está cumprindo ali o seu compromisso, mas às vezes surgem oportunidades na vida da igreja, às vezes um convite de um líder, um convite de um pastor para participar de algo, uma convocação do pastor, receber pessoas. Às vezes nós temos um coração fechado para pessoas que vêm de fora, e essa pessoa às vezes vem no nome do Senhor, trazendo uma grande oportunidade, e pessoas perdem a oportunidade, porque não reconhecem a oportunidade. A hora certa de servir ao Senhor é quando surgem oportunidades. Eclesiastes 9:10 diz: tudo quanto te vier a mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque no além, tem uma outra versão que fala, porque na sepultura para onde tu vais, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. O que Eclesiastes está falando aqui é que, primeiro, nós vemos a Bíblia falando que tudo quanto fizer, fazei de todo o coração, como que para o Senhor. Tudo, mas aqui está falando tudo quanto te vier à mão, seja sua responsabilidade, seu compromisso, sua obrigação, ou não, tudo quanto te vier à mão, fazei-o conforme as tuas forças. Então, na vida da igreja, se você pode servir todos os dias, se a sua força é servir todo dia, sirva todo dia. Se a sua força é servir só à noite, porque você trabalha durante o dia, sirva à noite. Se a sua força é servir só final de semana, sirva no final de semana. É conforme as suas forças. O Senhor nunca requer de nós algo que está além das nossas forças, além da nossa capacidade, além da nossa disponibilidade. Eu falei já aqui muitas vezes o que o pastor Luiz fala constantemente: cada irmão sirva conforme ele pode. Se hoje você pode liderar uma célula, não perca a oportunidade. Mas se hoje você está estudando, se o seu trabalho hoje não permite, então sirva conforme as suas forças, participe de uma célula, esteja envolvido na vida da igreja. Se você pode ser anfitrião de uma casa, sirva sendo anfitrião de uma casa. Se você não pode, fique em paz também, mas nunca negligencie aquilo que você pode fazer. Não deixe para outro fazer aquilo que pode ser uma oportunidade na sua vida. Nós falamos muito aqui a respeito do arrebatamento, a respeito da volta de Jesus. Isso está relacionado com esse servir e a maneira com que nós servimos. Então sirva conforme as suas forças, conforme a sua disponibilidade. O tempo de servir ao Senhor é hoje. A hora de servir ao Senhor é agora. Você agora está servindo ao Senhor, ouvindo a mensagem. Se você está recebendo como que da parte de Deus. Mas se você está aí no seu coração pensando: que palavra é essa? Isso aí não é de Deus não. Você não está servindo. Mas se você abre o coração para ter revelação daquilo que está escrito na palavra de Deus, você está servindo ao Senhor. E você vai ser abençoado por isso. Você vai ser recompensado por isso. Diga glória a Deus. A verdade, irmãos, como Eclesiastes fala, há tempo de nascer e tempo de morrer. Qual que é o tempo da nossa oportunidade? É o tempo entre o dia que você nasce e o dia que você morre. Nós estamos vivendo o tempo da nossa oportunidade. Nós estamos vivendo o tempo da nossa oportunidade. A hora de servir ao Senhor não é quando você ficar velho, ou depois que você formar, ou depois que você casar. A hora de servir ao Senhor é hoje, conforme as suas forças. Eclesiastes fala que no além, na sepultura, para onde nós iremos, é certo que nós iremos, não há mais obra, não há mais o que fazer. Então hoje é o tempo da nossa oportunidade, e cada dia que passa é um dia a menos. Diga misericórdia. Nós já falamos isso aqui outras vezes, que a pastora Márcia um dia perguntou, numa reunião lá, esposa do pastor Luiz: quantos anos você tem? Essa pergunta naturalmente, perguntar para mim, eu tenho 59 anos completo. Ela falou: não, você não tem 59 anos. Mas como que eu não tenho 59 anos? Você já viveu 59 anos. Os anos que você tem é o que está diante de você. O resto já passou. Se você fez, amém. Se você não fez, amém também. Não tem jeito de você ir mudar o passado.
Quantos anos você tem? 5, 10, 20, 30? É o que está diante de você. Esse é o tempo da oportunidade. O tempo da nossa oportunidade é o tempo que ainda nós temos antes de morrer. Há tempo de nascer e há tempo de morrer. A partir daquele dia, acabou. Para o além, para a sepultura, não há mais o que fazer. Agora, muitos irmãos ficam focados nas oportunidades que perderam. Esses discípulos aqui nunca mais tiveram uma outra oportunidade de lavar os pés do Senhor. E alguns irmãos passam por essa experiência e ficam amargando. O que passou, passou. Olhe para frente agora. Esteja aberto para outras oportunidades. As oportunidades não vão fechar para nós enquanto nós estivermos vivos nessa terra. Enquanto não chegar o tempo de morrer, Deus vai nos dar oportunidades. Então esqueça o que você já perdeu, se você já perdeu, e olhe para frente agora. E preste atenção nas oportunidades que vão surgir diante de você. Tudo quanto te vier à mão, na vida da igreja, no seu trabalho, na sua família, faça conforme as suas forças. Às vezes alguém te pede uma ajuda e você não tem força nenhuma, mas você pode agora ajudar ele a achar alguém que tem força para ajudar. Quando você está ajudando alguém que está precisando de alguma coisa que você não tem, você está servindo aquela pessoa conforme as suas forças. Alguém está precisando de uma cesta básica lá fora, lá você não tem condição, mas você pode ajudar a procurar em um departamento aí, procurar outros irmãos para abençoar aquela pessoa. Você está servindo conforme as suas forças. Muito raro quando nós podemos falar, infelizmente eu não posso fazer nada. Se nós analisarmos claramente tudo que aparece diante de nós, nós não temos que fazer tudo, mas às vezes uma palavra de esperança, uma palavra de fé, uma palavra de amor, você está servindo. E é por isso que nós precisamos da revelação de que Ele nos amou de tal maneira, que o amor dele é derramado no nosso coração, que a maior necessidade das pessoas que tem no mundo hoje não é de dinheiro, não é de cesta básica, é de uma palavra de esperança, de uma palavra de vida, e isso nós temos. Diga glória a Deus. Você tem recebido a palavra da fé, a palavra da esperança, isso você tem sobrando dentro de você, porque o próprio Espírito Santo habita dentro de você e te conduz a toda a verdade. Nós só precisamos estar atentos e dispostos a servir conforme as nossas forças. Diga glória a Deus. Então a primeira coisa a respeito da hora certa de servir é quando surge uma oportunidade. A segunda maneira de nós entendermos a hora certa de servir é quando esse servir requer de nós humildade. Fala humildade. Segunda hora certa de servir é quando esse servir requer de nós humildade. É um pouco mais profundo. Esses discípulos aqui que estavam com Jesus nessa ceia, eles estavam andando com Jesus há 3 anos e meio. Jesus tinha chamado eles, isso aqui estava no final do ministério de Jesus, 3 anos e meio, e nesses 3 anos e meio, tudo que eles viram, o tempo todo, foi Jesus servindo as pessoas. O tempo todo que Jesus esteve aqui na terra, ele estava servindo as pessoas, mesmo quando Jesus estava muito cansado. Se alguém procurasse Jesus, ele se levantava e servia. Jesus fez paralítico andar, fez cego ver, surdo ouvir, ressuscitou mortos, atravessou o mar inteiro para poder libertar lá o gadareno, que tinha uma legião de demônios nele. E Jesus estava muito cansado. Nessa travessia do mar da Galileia, Jesus estava dormindo, com a cabeça no travesseiro, dentro do barco. Jesus chamou os discípulos: vamos para o outro lado. Ou seja, o Senhor deu uma sentença: nós vamos para o outro lado. E ele estava cansado ali e estava dormindo enquanto não chegava do outro lado. De repente o diabo levantou uma tempestade lá, e os discípulos desesperados: mestre, não te importa que morramos, faz alguma coisa. Jesus levantou, cansado, repreendeu o vento, a tempestade. Homens de pequena fé, vocês mesmos podiam ter repreendido a tempestade. Os discípulos viram o tempo todo Jesus servindo. Jesus não deixou de servir ninguém. E ele diz lá em Mateus 11, 29, os discípulos ouviram ele falando isso aqui. Jesus disse: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Os discípulos ouviram Jesus falando isso. Os discípulos também ouviram no Sermão do Monte, que está lá em Mateus 5, verso 3: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus.
Aqui Jesus estava falando para os cidadãos do reino do céu, que são aqueles que vão reinar com Cristo durante 1000 anos. Jesus está falando o padrão do cidadão do reino dos céus. Depois falou que é luz, que é sal. Mas a primeira característica que ele falou do cidadão do reino do céu é que ele seja humilde de espírito. E Jesus era Deus. Pedro falou para Jesus, lá em Mateus 16, respondeu Simão Pedro: tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Essa declaração de Pedro, o Senhor é Deus, filho de Deus é Deus, o filho de peixe, peixinho é. Jesus é o filho de Deus e ele era Deus, e mesmo sendo Deus, reconhecido em figura humana, mesmo sendo mestre e Senhor, Jesus servia o tempo todo. Por quê? Porque ele era manso e humilde de coração. Jesus é vencedor, ele era humilde de espírito. Para servir uns aos outros, precisa de humildade. Não é se humilhar no sentido do mundo, mas precisa ser humilde. Nós precisamos de ter um coração humilde para servirmos uns aos outros. Os discípulos viram e ouviram tudo que Jesus fez, e depois de 3 anos e meio, quando tiveram a oportunidade de expressar humildade, lavando os pés dos discípulos, lavando os pés do próprio Senhor, o que é que eles fizeram? Nada. Eu fico pensando, Jesus naquele momento chegou ali, né, achando, preparou a ceia, vai estar lá primeiro uma bacia de água para lavar os pés, e Jesus entrou ali e parou. Tem 3 anos e meio que estão andando comigo, tem 3 anos e meio que eu sirvo o tempo todo, inclusive eles, tem 3 anos e meio que eu estou ensinando eles a ter um coração humilde, e agora eu estou vendo aqui nesse dia que não aprenderam nada. Os discípulos, depois de 3 anos e meio, não aprenderam nada. Eles não aprenderam nada daquilo que o Senhor havia ensinado. E o que foi que Jesus fez? Ensinou mais uma vez. Quando depois da ceia, Jesus deixou passar a ceia, talvez na esperança de que algum deles iam se levantar, constrangido com aquelas, um negócio constrangedor. Todo mundo ali, Jesus mais 12 discípulos, com o pé sujo, talvez fedendo. Jesus ficou esperando, talvez alguém vai desconfiar e vai fazer. Não fizeram. Jesus fez. Agora, por que eles não fizeram? Por que eles não tomaram posse dessa oportunidade? O Evangelho de Lucas, falando desse momento antes da ceia, revela para nós por que eles não fizeram. Lucas revela qual era o espírito que eles estavam. Lá no cenáculo, no Evangelho de Lucas, acrescenta algumas informações. Então lá no cenáculo, depois que Jesus partiu o pão, deu para eles, depois que mostrou o cálice, compartilhou, aí a Bíblia diz que suscitou uma contenda entre eles. Depois que Jesus falou: esse é o meu corpo que vai ser partido, esse é o meu sangue que vai ser derramado, depois que eles comeram do pão, beberam do cálice, olha o que está escrito em Lucas 22, 24: suscitaram também entre si uma discussão sobre o qual deles parecia ser o maior. É um negócio assim para nós hoje impressionante, mas nós não podemos desconsiderar que se nós estivéssemos lá, nós estaríamos presos no mesmo discípulo, no mesmo espírito. Presta atenção, nós celebramos a ceia aqui todo primeiro domingo do mês, e nós proclamamos: este é o meu corpo que foi entregue, trespassado, moído, este é o sangue do Senhor que foi derramado em nosso favor. Os discípulos participaram da ceia, comeram do pão, ouviram Jesus falando: é o meu corpo que vai ser partido, beberam do cálice, esse é o meu sangue que vai ser derramado. E quando eles levantaram da mesa ali, começou a brigar um com o outro, falando: eu sou maior. Não, eu vou ser o maior. Porque na cabeça deles, Jesus ia agora se levantar, ia ser coroado rei. E Jesus foi coroado rei, só que não com uma coroa de ouro, mas com uma coroa de espinhos. É o rei humilde, que andava de jumentinho. Eles estavam preocupados em quem seria o maior, e o maior jamais lavaria o pé dos outros. Pelo contrário, os outros lavariam o pé, porque era assim que funcionava. Quem lavava os pés de quem chegava na casa era o menor, o mais jovem, aquele que tinha menos importância, é que fazia esse trabalho tido como indigno. Jesus está mostrando aqui que aquele trabalho que era tido como mais indigno da casa é aquele que faz com que as pessoas, quando realiza ele, se torne maior.
porque é aquele que expressa um coração humilde. E bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é a recompensa, é o galardão, é o reino dos céus. Eles sabiam que tinha que ser feito, mas ninguém se dispôs a fazer. Se algum deles se tivesse fazido o trabalho lá, seria como para eles, né? Para eles, se alguém falasse, deixa que eu vou fazer, era como se fosse uma confissão de que era o menor, todo mundo queria uma posição. Se alguém fosse fazer esse trabalho ali, na concepção deles, estaria tendo uma declaração pública que eu sou inferior, mas nós estamos aqui do lado do rei. Nós podemos até imaginar a conversa deles, né? Antes da ceia. Imagina que Pedro chega para João e fala, João, você é o mais novo, você vai lavar o pé de todo mundo. E aí João fala, eu não, eu sou aquele mais íntimo do Senhor, eu deito no peito dele, não vou fazer isso não, faz você. Aí Pedro pega e responde assim, não, eu não posso porque eu sou mais velho. Você não viu Jesus falando que ele estava me dando a chave do reino dos céus? Então eu não posso fazer isso. O Natanael, vai você. E Natanael pega e responde, não, eu não. Jesus falou que eu sou um verdadeiro israelita, eu tenho uma posição, um verdadeiro israelita, não vou não, estou fora. E se você começar a pensar nisso, você vai ver a conversa de um por um. Nenhum se dispôs a fazer o que tinha que ser feito. E olha que Jesus já tinha repreendido eles com relação à humildade. Lembra quando a mulher de Zebedeu, a mãe de Tiago e João, procurou Jesus e pediu para ele que queria que um dos filhos dele ficasse à direita ou à esquerda quando viesse o seu reino? Jesus já tinha repreendido, está escrito lá em Marcos 10, 42. Depois que ela chegou e pediu, aí está escrito, mas Jesus, chamando-os para junto de si, a mãe de Tiago e João pediu para Jesus, que queria uma posição lá para eles. Quando os outros ficaram sabendo, aí partiram para cima deles, queriam arrebentar eles da porrada lá. Como é que vocês estão fazendo negócio traidor? Aí Jesus chamou eles, né? Mas Jesus, chamando-os para junto de si, disse-lhes, sabeis que os que são considerados governadores dos povos, têm-no sob o seu domínio, e sobre eles os seus maiorais exercem autoridade, mas entre vós não é assim, pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva, e quem quiser ser o primeiro entre vós, será o servo de todos, pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua própria vida em resgate de muito. Isso aqui aconteceu antes. Jesus já tinha falado para ele, você quer ser o maior? Sirva. O maior é aquele que serve mais. Mas chegou na hora ali que tiveram uma oportunidade, esqueceram de tudo que Jesus havia ensinado, perderam a oportunidade porque faltou humildade, faltou revelação do privilégio que é servir uns aos outros, conforme as nossas forças. Sobrou ali orgulho, soberba e arrogância. Aqueles 12 homens que andaram 3 anos e meio com Jesus, por essa experiência, você percebe que eles não aprenderam nada, não foram transformados em nada. Eles estavam esperando Jesus agora destronar o imperador romano, assumir o trono de novo, e eles teriam ali ministérios. Judas seria o ministro da economia, aquele que cuidava do dinheiro, né? João seria ali o ministro das relações exteriores, que conhecia todo mundo, né? O sacerdote, conhecia o sinédrio inteiro. Eles estavam esperando uma posição, um título no reino do Senhor, mas Jesus já tinha falado claramente para eles e para nós também. Essa mensagem é para que nós possamos avaliar o nosso coração, se eu não estou esperando uma posição de glória, se eu não estou esperando agora uma posição, né, de proeminência, um título. Nenhum deles quis assumir a posição de servo. O Filho do Homem não veio para ser servido, veio para servir. E o servo não é maior do que o seu Senhor. Se o Senhor veio para servir, qual que é a função do servo? Servir também. Nenhum deles se dispuseram a ser o diácono naquela ceia. A palavra diácono é uma palavra grega que significa servo, criado. Nós não usamos a palavra diácono. Nós usamos a expressão servo. Os irmãos que ficam na recepção aqui todo domingo são servos, temos a escala de servo. Falei agora mesmo que nós vamos para o encontro, tem aquelas pessoas que vão como encontrista, outros vão como servos. Você está na posição de diácono, quando você está trabalhando no encontro, você é um diácono ali.
alguém que está ali para servir, mas servir no nome de Jesus, servir como seu servo, como o Senhor que foi servo serviu também. Jesus se fez diácono naquela ceia. E por que Jesus se fez diácono? Porque ninguém quis se fazer diácono. Depois que Jesus, quando acabaram de comer, o Senhor Jesus se levantou, e sem dizer uma palavra, tirou a túnica, a veste de cima, e na frente de todos os discípulos, pegou uma toalha, amarrou na cintura, depois pegou uma bacia com água, e começou a lavar os pés dos discípulos. Imagina agora a cara dos discípulos, depois de ter partido o pão, comido o pão, tomado o cálice, todo mundo com o pezão sujo ali. A mesa era mesa baixa e ela era na forma de U, então Jesus ficava na ponta e os outros ficavam do lado. Depois que tiveram essa contenda, cada um querendo saber quem é o maior, porque o maior não lava pé, Jesus levantou da mesa, tirou a roupa, amarrou a toalha, pegou a bacia e foi logo o primeiro que estava do lado dele, lavou o pé. O segundo lavou o pé. Imagina a cara deles assustados, olhando para o Mestre, para o Senhor, para o Filho do Deus vivo. Se fosse você que estivesse lá agora, Jesus chegando com a bacia para lavar seu pé, e foi lavando, ninguém falou nada, todo mundo assustado. Pedro talvez tenha sido o último, e Pedro ficou vendo aquela situação, Jesus, o Mestre, o Senhor, se ajoelhando no chão, porque as pessoas ficavam com as pernas esticadas para trás. Ele não estava sentado na cadeira aí com o pé para cima, não, era no chão. Jesus estava quase com o rosto no chão, lavando os pés, e foi lavando lá Tiago, João, Natanael, Bartolomeu, e Pedro vendo aquilo assustado, ninguém vai falar nada. Quando chegou na vez de Pedro, o mais sincero, aquele que nunca ficou calado, que tinha para falar, ele falava mesmo. Está escrito agora em João 13, a partir do verso 6: aproximou-se, pois, de Simão Pedro, e este lhe disse: Senhor, tu me lavas os pés a mim? Respondeu-lhe Jesus: o que eu faço não sabes agora, você vai entender depois. Disse-lhe Pedro: nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: se eu não te lavar, não tens parte comigo. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Declarou-lhe Jesus: quem já se banhou não necessita de lavar senão os pés, quanto mais está limpo. Presta atenção, que conversa foi essa? Depois que Jesus foi lavando os pés de um por um, e chegou a vez de Pedro, Pedro falou: Senhor, o Senhor vai lavar os meus pés? Pedro estava falando para o Senhor: o Senhor nunca vai colocar as mãos santas do Senhor na minha imundície. Lembra na primeira pesca milagrosa, quando Jesus fez lá aquela pesca, o que Pedro falou para Jesus? Senhor, aparta-te de mim, porque eu sou pecador. E quando Jesus agora, o santo, chegou perto dele para lavar os pés, Pedro falou: Senhor, o Senhor vai lavar os meus pés? E Jesus falou: vou. Você não vai entender agora o que eu estou fazendo, mas depois você vai entender. E eu já imagino Pedro chorando: o Senhor nunca vai lavar minha imundície, o Senhor nunca vai colocar suas mãos santas na minha imundície, não vai, não vai. A gente tem sempre uma tendência de achar que Jesus ficava pagando sapo para os outros, né? Dando dura, repreendendo, né? Que Jesus falou, né? Se não tiver parte, se você não deixar, não vai ter parte comigo. Mas eu não vejo mais. Essa semana eu tive uma experiência poderosa com Deus a respeito dessa passagem, que eu creio que Jesus olhou para Pedro, que estava se sentindo ali o mais pecador de todos os homens, porque deveria ter lavado o pé do Senhor e não lavou, e agora o Senhor veio para lavar os pés dele. Jesus olhou para Pedro com compaixão, e com os olhos de amor falou: Pedro, eu vou lavar seus pés, mas eu não vou me contaminar com a sua imundície, pelo contrário, eu vou transferir para você a minha santidade. Eu creio nisso, porque depois Pedro falou: Senhor, se o Senhor vai transferir para mim aquilo que o Senhor tem, então lava tudo, porque está tudo imundo, não tem nada que presta em mim. Se o Senhor vai passar do Senhor para mim, não vai contaminar, então lava o corpo inteiro. E ele permitiu que o Senhor lavasse. Jesus falou para ele: você não é mais quem você pensa que você é, Pedro.
Pedro se sentiu o mais imundo de todos os homens, o mais pecador, mas Jesus falou para ele: você não é mais quem você pensa que você é, eu já tenho lavado vocês com a palavra. O que eu estou fazendo agora é só lavando os pés, que vai se contaminando com a poeira do mundo. Todo domingo, quando você está aqui ouvindo a palavra, o que está acontecendo é que o Senhor está lavando a poeira, a contaminação do mundo. O mínimo que um crente precisa fazer é congregar para dia de domingo, a água do Senhor passar lavando a poeira do mundo. O Senhor falou para Pedro: Pedro, você não é mais quem você pensa que é, você não é o maior pecador do mundo, eu já tenho lavado você. Tem 3 anos e meio que eu estou lavando você. O que eu vou fazer aqui agora é só tirar a poeira do mundo, que ainda faz com que você tenha esse pensamento do mundo, de que você é maior do que os outros. A única coisa que eu estou tirando aqui agora, lavando os seus pés, é essa arrogância, essa soberba. Isso não é de você mais, você não tem mais esse coração, você já é bem-aventurado, você já é humilde de espírito, você só não sabe ainda, você já está limpo. Depois, a partir do verso 12 está escrito: depois de lhes ter lavado os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhes: compreendeis o que eu vos fiz? Vós me chamais o mestre e o Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, sendo o Senhor e mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que como eu vos fiz, façais vós também. A grande lição do lava-pés aqui é uma lição do serviço, mas para fazer determinado serviço precisa ser humilde. Precisamos de ter humildade no coração para reconhecer que as pessoas, a igreja, às vezes precisa que você faça coisas que para o mundo é indigno. Toda quarta-feira você participa de uma célula, as pessoas do mundo falam: rapaz, você está perdendo muita coisa na sua vida. Hoje é o dia da Copa do Mundo, você vai para o culto, você vai deixar de assistir o primeiro jogo da Copa do Mundo, a abertura da Copa do Mundo, para ir para o culto. Eu sou humilde de espírito, porque lá é que o Senhor está me lavando os pés todo domingo. Nós precisamos avaliar a manifestação da nossa humildade. Você já é, porque o Cristo habita dentro de você. Aquele que é manso e humilde de coração, aquele que é humilde de espírito, habita dentro de você. O que nós temos que avaliar não é se nós somos ou se não somos, é se estamos manifestando. Então a hora certa de servir ao Senhor é quando requer de nós humildade. Se surgiu alguma oportunidade diante de você, requer de você humildade, essa é a hora certa de servir. Diga glória a Deus. Jesus terminou falando: porque eu vos dei o exemplo, para que como eu fiz, façais vós também. O nosso encargo como igreja é edificar uma igreja de vencedores, daqueles que serão arrebatados. E a primeira característica do crente vencedor, que Jesus colocou no padrão do monte, na bem-aventurança, a primeira bem-aventurança: bem-aventurado os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. O reino dos céus é o milênio, é quando Jesus vai estar governando aqui na terra. Então, vencedores no reino de Deus não são os que são servidos, e sim os que servem. Precisamos ter esse coração de diácono e servir como Jesus serviu. No mundo, o maior é aquele que é servido, mas no reino, o maior é o que serve. Diga glória a Deus. A hora certa de servir é antes do tribunal de Cristo. A terceira coisa que eu quero falar a respeito da hora certa de servir é que a hora certa de servir é antes do tribunal de Cristo. 2 Coríntios capítulo 5 verso 10, Paulo diz: porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo de Cristo. Todos nós, todos que nascemos de novo, todos que somos filhos de Deus, vamos ser julgados no tribunal de Cristo. Agora, qual que é o julgamento? É se você é pecador, se você não é pecador? Não, o tribunal de Cristo não vai avaliar pecado, atos pecaminosos, porque o pecado já foi resolvido na cruz. O pecado, o sangue de Jesus já lavou. Tem muito irmão que acha que vencedor é aquele que não comete pecado, mas a Bíblia diz: se você diz que não tem pecado, você é um mentiroso e faz de Deus mentiroso. Então o pecado não é o problema para nós reinarmos com Cristo. O problema é andarmos nas obras que Ele preparou de antemão, que nós falamos semana passada. Nós somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras que Deus preparou de antemão para que andássemos nela. O que vai ser julgado no tribunal de Cristo é se você andou ou não nessas obras que Deus preparou. Não é obra que você vai fazer, Ele preparou antes, de antemão, antes da fundação do mundo, para que nós andássemos nela. E Jesus diz
lá em Apocalipse 22:12: e eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. As mesmas obras, que é obras de servir, é o servir ao Senhor com alegria, servir por gratidão, servir por consagração, servir com o coração fervendo. Essas obras, através das quais nós receberemos o galardão ou não, estão relacionadas ao nosso servir, a nossa disposição de servir, e a maneira com que nós servimos ao Senhor, servindo uns aos outros, vai determinar recompensa ou não. É isso que vai ser o resultado lá do julgamento. Paulo fala, 1 Coríntios capítulo 3, a partir do verso 13: manifesta se tornará a obra de cada um, tudo aquilo que nós temos servido, tudo aquilo que nós temos vivido por meio do corpo de Cristo, vai ser revelado lá naquele dia, vai ser manifesto, pois o dia demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo, e qual seja a obra de cada um, o próprio fogo provará. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento que é Cristo edificou, esse receberá o galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele o dano, mas esse mesmo será salvo, todavia, como que através do fogo. O texto aqui já deixa claro, ninguém vai perder a salvação. Aqui fala que mesmo aquele que está desviado, desigrejado, que está fazendo bobagem aí para todo lado aí, ele vai ser salvo, só que como pelo fogo. Mas não é o fogo do diabo, é o fogo consumidor do próprio Deus. No dia do tribunal de Cristo nós seremos julgados, e o que vai provar as nossas obras é o fogo de Deus. Se o fogo passar e a obra permanecer, significa que essa obra não era sua, era obra de Deus. Que você pode fazer coisas grandes, você pode construir o prédio da igreja, você pode fazer o máximo que alguém pode fazer. Se for obra sua, quando o fogo passar, vai queimar. Mas se for obra de Deus na sua vida, conforme a vontade do Pai, o fogo vai passar e elas vão permanecer. Esse vai receber o galardão. A hora certa de servir é antes do tribunal de Cristo. O tribunal de Cristo vai acontecer entre o final da grande tribulação e o início do milênio. Então nós já temos falado aqui a respeito do arrebatamento. Nós cremos, né, no arrebatamento parcial. Um grupo de irmãos, por exemplo, será arrebatado antes. São aqueles crentes maduros, é o trigo maduro que já se dobrou, que tem um coração humilde. E aqueles que ficarem vão passar pela grande tribulação, ser perseguidos pelo diabo, mas no final dos 3 anos e meio da grande tribulação, o Senhor vai arrebatar todos. Nesse momento todos nós compareceremos perante o tribunal de Cristo, e as nossas obras serão julgadas. E depois do tribunal de Cristo vai começar o reino milenar, os 1000 anos que Jesus vai estar reinando aqui na terra. E é nesse tempo que o Senhor vai estar compartilhando agora do galardão. A recompensa é exatamente reinar com Cristo durante 1000 anos. Diga glória a Deus. E aqueles que não receberem a recompensa serão disciplinados durante 1000 anos. Diga misericórdia. Então todo crente vai ser julgado no tribunal. Não é julgamento para condenação eterna, é para recompensa ou disciplina. Se você fez a vontade de Deus, se você andou nas obras que Ele preparou de antemão, vai ter recompensa, você vai reinar com Cristo. Se não, vai ter lá o lugar de disciplina. Nesse tempo que Jesus vai recompensar os vencedores. Mateus 5,3: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino do céu. Reino do céu é outra palavra para o reino milenar. Quando a Bíblia fala reino de Deus, está falando de todo o reino de Deus, mas quando fala reino dos céus, está limitado a esse milênio que Jesus estará reinando aqui. E Jesus fala na bem-aventurança: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Mateus 5,10: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça de Deus, porque deles é o reino dos céus. Então uma das características do vencedor é ser perseguido por causa da justiça de Cristo, porque você fala da salvação, você fala que quem não receber Jesus vai para o inferno, e as pessoas vão se levantar contra você. Às vezes dentro da igreja você se dispõe a servir, você está ali na mídia, você vai para o encontro, né, você traz água para o pastor, você está aqui mexendo, você vem para o louvor, e as pessoas: rapaz, para com isso, não precisa disso, você está sendo perseguido por causa da justiça. Há recompensa para isso também. Mateus 7,21, advertência: nem todo que me diz Senhor, Senhor, ou seja, nem todos os salvos entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Então todo mundo foi salvo, mas nem todos que falam Senhor, nem todos os salvos vão entrar no reino do céu. Tem uma turma que vai ficar de fora. Por quê? Porque não se dispõe a andar nas obras que Deus preparou de antemão. Depois Mateus 18,4: portanto aquele que se humilhar, aquele que for humilde como esta criança,
esse é o maior no reino dos céus. É o mesmo que Jesus falou para os discípulos: o maior é aquele que mais serve. Você quer ser o maior? Então sirva mais. Aquele que é humilde, aquele que tem um coração humilde como de criança, esse é o maior no reino dos céus. Você sabe o que esses textos aqui estão dizendo? Que quem é humilde hoje e serve, vai reinar com Cristo. Que quem reina hoje no nome do Senhor, vai reinar com Cristo. Quem é coluna hoje na igreja, quem ajuda a conduzir a igreja, vai reinar com Cristo. Quem congrega, quem adora, quem louva hoje, vai receber uma recompensa. Não é porque nós somos salvos que vai ter recompensa, é aqueles que estão servindo hoje, aqueles que estão sustentando a palavra da reconciliação e o ministério da reconciliação. Tem irmãos que servem, tem irmãos que não servem, isso não é mistério para ninguém, sim ou não? Tem irmão que serve, tem irmão que não serve. O tempo certo de servir ao Senhor é antes do tribunal de Cristo. Nós vemos Paulo falando aos Filipenses a respeito desse coração humilde, a respeito de servir. Ele diz, aleluia, glória a Deus: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, se fez humilde, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. O alvo final da obra da cruz, o alvo final do serviço de Jesus, o alvo final de tudo aquilo que nós servimos ao Senhor, andarmos nas obras que Ele preparou de antemão, é que todo joelho se dobre e confesse que Jesus Cristo é o Senhor. O alvo final da obra da cruz, o alvo final daquilo que nós estamos fazendo aqui, é que aqueles que ainda não confessaram Jesus, não dobraram os seus joelhos, confesse Jesus, se dobre diante dEle, reconhecendo que Ele é o Senhor. Na dispensação que nós estamos vivendo, a dispensação da graça, não é a dispensação da condenação, mas é do favor imerecido. O alvo de tudo que nós ministramos, o alvo de toda palavra, o alvo de Jesus ter morrido na cruz, é para que nesse tempo da oportunidade, toda a boca confesse, todo o joelho se dobre. Nós podemos louvar a Deus, porque o nosso joelho já se dobrou, e a nossa boca já confessou. Mas nós conhecemos muitas e muitas pessoas aí, que ainda não confessaram Jesus como Senhor. A salvação vem quando você reconhece que você é pecador, quando a pessoa reconhece que está debaixo de condenação, quando a pessoa reconhece que precisa de salvação, e ele reconhece que lá na cruz Jesus se fez Senhor, e foi humilde e morreu, para que você pudesse experimentar dessa salvação. O alvo final de nós servirmos ao Senhor, seja no tempo da oportunidade, seja no tempo que requer humildade, antes do tribunal de Cristo, é para que outras pessoas possam, outros joelhos possam se dobrar, e a boca confessar que Jesus Cristo é o Senhor. O que a Bíblia está falando aqui, é que um dia, todo joelho vai se dobrar, e toda boca vai confessar, esteja no céu, na terra ou debaixo da terra. Um dia o próprio Satanás vai se ajoelhar e vai falar: Jesus Cristo é o Senhor. Todos aqueles que estiveram na condenação eterna, que não confessaram aqui, vai se dobrar e vai reconhecer: Ele é o Senhor. Nós estamos vivendo o tempo da nossa oportunidade de servirmos a palavra da reconciliação, a palavra da salvação, para que as pessoas confessem hoje, e não naquele dia que já perdeu a oportunidade. Queria convidar você a ficar de pé nessa hora, e nós orarmos, para que nós possamos reconhecer o tempo da oportunidade, e a hora certa de servir ao Senhor. Ele vem, amém? Ele vem, nós cantamos, vamos cantar aqui agora o Ele vem, porque Ele vem, e Ele virá, vai tomar primeiro a sua igreja. Agora, quem será tomado primeiro são aqueles que estão andando nessas obras, crentes maduros. No final da grande tribulação, Ele virá, tomará toda a igreja, compareceremos perante o tribunal, as nossas obras serão julgadas.
Mas o propósito disso tudo, a recompensa que Ele nos concede, é para que nós sejamos um canal de Deus, para que toda boca confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Não é isso que Paulo fala? Se com a tua boca confessar Jesus como Senhor, no seu coração crer que Ele ressuscitou, está salvo, está tudo pronto, preparado. Só precisamos de pessoas que tenham um coração de diácono para servir. Vamos orar ao Senhor. Pai, no nome de Jesus, nós oramos nessa hora, ó Deus, e te louvamos porque o Senhor nos concede graça de podermos servir como o Senhor serviu, de amar como o Senhor nos amou. Nós oramos hoje para que o Senhor conceda à tua igreja, a cada um de nós, revelação, sabedoria, conhecimento, para que sejamos impulsionados a andar nas obras que o Senhor tem preparado para nós de antemão. Dê-nos um coração humilde, dê-nos um coração, ó Deus, que entende a necessidade que nós vivemos nesse tempo, de servirmos uns aos outros em amor, de suportarmos uns aos outros em amor. Nós oramos hoje, em nome de Jesus, quebrando toda mentira do inferno, cancelando toda obra maldita que impede os irmãos de congregar, que impede os irmãos de adorar, que impede os irmãos de louvar, ó Deus, que impede os irmãos de estarem unidos em um só corpo. Nós oramos hoje, liberando uma palavra de poder, para que a partir dessa mensagem, irmãos sejam levantados com o coração de diácono, com o coração de servo, para não perder o tempo da oportunidade, para não perder as oportunidades que são colocadas diante de nós. Que o Senhor nos conceda graça e abra os nossos olhos, para que possamos enxergar as oportunidades que vêm da parte do Senhor. Nós oramos hoje, essa é a nossa oração, em nome de Jesus.